Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos de contratação emergencial e não apenas do caso de contratação emergencial. Vamos falar da questão da recontratação da mesma empresa contratada emergencialmente. Como deve ser interpretado, nós temos já inclusive uma posição do STF, tá bom? Mas antes disso, quem está escutando agora pela primeira vez no nosso canal no YouTube, inscreve-se no nosso canal. Todas as semanas nós temos um vídeo tratando de um caso prático e concreto de licitações de contratos com fundamento na Lei 14.133, na jurisprudência, na doutrina. E temos no nosso canal no YouTube mais de 300 vídeos tratando do assunto. E vai lá no nosso Instagram também, nos segue lá, Prof. Leonardo Mota. E se você achou interessante, divulga esse vídeo para todos aqueles que você entende que deseja nos seguir e que esse tema é importante e os outros temas também são importantes, tá bom? Então vamos lá, vamos à nossa enquete dominical. Pois bem, pessoal, essa é a nossa conhecida enquete dominical. Quem já nos segue no Instagram sabe que nós temos essa rotina dominical, todos os domingos, lá nos stories, onde nós trazemos, mesmo no domingo, uma discussão sobre licitações e contratos, trazemos sempre um caso concreto, um caso prático sobre qualquer um dos temas de licitação e contratos. E durante a semana nós trazemos um vídeo onde está disponível no nosso canal no YouTube e está disponível no nosso Instagram, Prof. Leonardo Mota. O canal do YouTube é Leonardo Mota. Você busca lá, se inscreve, sempre que tiver um vídeo interessante você será avisado. E a enquete, por estar disponível lá no Instagram, nos stories, você pode participar, a exemplo dos colegas que participaram aí, marcando sim e não. E durante a semana nós vamos trazer esse vídeo como isso agora. Pois bem, a nossa enquete discutiu o seguinte: determinado órgão lançou edital de pregão eletrônico para aquisição de combustível, considerando o fim do contrato anterior. Então nós tínhamos aquela contratação de fornecimento de combustível, de aquisição de combustível, e o contrato está se vencendo, e dentro do planejamento que deve ocorrer em qualquer órgão, em todos os órgãos e entidades, realizou-se a licitação e lançou-se o pregão eletrônico. Como o contrato anterior iria se vencer, contratou emergencialmente pelo prazo de 3 meses com a empresa X aquele fornecimento de combustível. Tempo necessário para concluir a licitação. Preventivamente, logicamente, de repente houve algum atraso naquela licitação, sabia-se que o contrato novo não seria firmado, não estaria em execução a ponto de atender a necessidade daquele órgão, e aí preventivamente se justificou lá no processo e contratou-se emergencialmente. Lembrando que pela nova lei, contratação emergencial, parágrafo 6º do artigo 74, exige apuração de responsabilidade. Então, muito cuidado com as contratações emergenciais. Mas não é o nosso caso essa discussão da responsabilização, e já vimos inclusive em outros vídeos aí do nosso canal, do nosso Instagram. Pois bem, então contratou emergencial por 3 meses com a empresa X para atender aquele fornecimento de combustível. No entanto, considerando atraso na licitação e que o novo contrato não será assinado em tempo hábil, antes do fim do contrato emergencial, será possível justificadamente recontratar a mesma empresa X de forma novamente emergencial por mais 3 meses? Tempo para assinar o contrato resultado da licitação? Olha que situação curiosa. Realizou-se a licitação, divulgou-se o edital, provavelmente talvez houve um atraso aí do planejamento, ou de repente houve uma impugnação ao edital, onde houve a necessidade de alterar, houve um mandato de segurança, e enfim, o processo licitatório vai atrasar. Já havia se contratado emergencialmente com a empresa X pelo prazo de 3 meses, pensando-se que iria se concluir aquele processo licitatório e ter a nova contratação. Mas viu que não haveria tempo hábil necessário. É a mesma emergência e a mesma empresa a ser recontratada. De repente, até para a continuidade da prestação daquele fornecimento, daquele objeto, para evitar até custos de readaptação de contratados, e o órgão, então, entendeu que poderia
contratar emergencialmente por mais 3 meses aquela mesma empresa. E a nossa enquete pergunta: é possível essa contratação emergencial com a mesma emergência pelo prazo de 3 meses com a mesma empresa? Vimos aí que 33% dos colegas marcaram que sim e 67% marcaram que não. Né? A grande maioria marcou que não. Vamos começar a discutir com base exatamente na nossa Lei 14.133, no artigo 75, inciso 8º, que prevê a possibilidade de contratação emergencial, é dispensável a licitação, nos casos de emergência ou calamidade pública, por várias razões. Temos aí, quando caracterizada urgência de atendimento à situação que possa ocasionar prejuízo, comprometer a continuidade dos serviços públicos, por exemplo, a falta de combustível iria prejudicar, com certeza, as atividades do órgão, segurança de pessoas, obras, e aí a lei prevê algumas regras que devem ser observadas, tá? Primeiro, para contratação de parcelas, apenas aquelas parcelas emergenciais. Segundo, contratação de serviços e obras que possam ser concluídos pelo prazo de 1 ano, contado da ocorrência da emergência. E aí, meus amigos, a lei veda a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Qual é o inciso? Inciso 8º, de forma emergencial. Então, no primeiro momento, a lei é clara a impossibilidade de recontratação. Olha só, mas a lei fala num prazo ali de 1 ano daquele contrato emergencial. Mas será que dentro desse ano eu não posso recontratar a mesma empresa? E aí, hoje, nós já temos, aliás, desde 2024, nós temos uma manifestação do STF, a de 6890, na qual o STF se debruçou sobre essa situação, né, trazendo interpretação conforme a Constituição, conforme o artigo 75, para restringir a vedação prevista com relação à recontratação, e olha só, fundamentada na mesma situação emergencial, e aí o STF se posicionou no seguinte sentido. Primeiro, realmente é constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa nos casos de emergência, com fundamento no inciso 8º do artigo 75. Mas vejam, a vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial que extrapole o prazo legal de 1 ano. Olha que interpretação interessante. Então, a mesma emergência que extrapola. Então, você não pode recontratar se for extrapolar. E mais, e seja havendo, né, a permissão, e seja contratado diretamente por outro fundamento, aquela empresa. Então, o STF entende que aquela empresa pode ser recontratada como resultado da licitação, de uma futura licitação, e pode ser, assim, recontratada por outro fundamento previsto em lei, incluindo a nova emergência ou calamidade pública. Então, uma outra emergência poderia também essa empresa X ser contratada. Mas para a nossa enquete, o ponto principal é: vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial e calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 ano. O que é que isso quer dizer, meus amigos? Isso quer dizer que, olha só, nós temos aí no nosso caso concreto uma emergência, houve uma contratação emergencial pelo prazo de 3 meses, não chegamos a 1 ano. Foi devidamente justificado no processo. Logicamente, haverá apuração de responsabilidade nesse segundo processo. E aí a recontratação será feita pela mesma empresa pelo prazo de 3 meses. Nós temos aí um total de 6 meses. Entendemos que, conforme a interpretação do STF, é possível sim, vimos aqui, a vedação à recontratação, ela incide na recontratação da mesma emergência que extrapole o prazo de 1 ano. No nosso caso concreto, não está extrapolando o prazo de 1 ano. O prazo máximo, somando as duas emergências, o prazo máximo que nós temos aí é de 6 meses. Então, nesse caso, seguindo a interpretação do STF na de 6890, sim, seria possível, nesse caso, contratar de forma emergencial a mesma empresa X. Tá? Muito importante
essa ADI 6890 do STF, porque pode sim haver alguma situação onde você esteja passando, onde você planejou aquela licitação, inclusive corretamente, mas por algum problema, inclusive um mandato de segurança, algo que vá paralisar aquela licitação, você tenha que socorrer de uma contratação emergencial que já foi realizada e uma nova contratação emergencial e que de repente, se você alterar a contratada, vai haver algum prejuízo. Tá? Imagina aquele município muito pequeno que só tem um posto de gasolina, né? E aí que de repente aquele posto de gasolina, um ou dois postos de gasolina, talvez a alteração do contrato, uma nova contratação emergencial, inclusive com outra empresa, vai trazer algum prejuízo no funcionamento, e aí você já tem aquela máquina pública funcionando com aquele posto pelos 3 meses, e seria apenas a complementação. Mas muito importante, contratação emergencial é uma exceção. Entendo que sempre é uma exceção. É o que falamos em sala de aula sempre. Planeje as suas contratações para evitar a contratação emergencial. E muito importante, o parágrafo 6º do artigo 75 exige uma apuração de responsabilidade nas contratações emergenciais. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.